Eu, sempre que vou pregar ou vou adorar, para vocês saberem com qual intenção eu estou fazendo isso. A intenção no meu coração é a inimizade contra o diabo, restituir tudo que ele levou de mim. A adoração é uma guerra espiritual, e se você faz uma adoração bem sucedida, então você vence. Satanás, ele tenta impedir de qualquer forma você fazer a adoração. Para quê? Ele nos impede porque ele sabe que nós temos autoridade para destruir o reino do diabo. Então, eu oro para que todos nós possamos, através da adoração, sermos mais do que vitoriosos. Eu sei que tem pessoas que vieram pela primeira vez aqui na igreja e eu quero falar para você. Em qualquer país existe uma religião. No caso do Japão, nós temos templos e santuários. Isso são religiões. E quanto mais você vai até esses lugares e ora ali, mais os demônios trabalham. E quanto mais você faz isso pela sua vida, acontece que pessoas dentro da sua família começam a ficar com problemas mentais ou psicológicos. Eu fui essa semana a Kagoshima. Fiquei 2 dias lá. E tinham pessoas que estavam com problemas psicológicos e também pessoas que estavam sofrendo com enfermidades incuráveis. Esses tipos de problemas, quanto mais idosos você é, pior eles aparecem. Tinha uma pessoa ali que ele sempre, a vida inteira até os 60 anos foi saudável e simplesmente do nada ele ficou com depressão, com problema psicológico. Ele não conseguia se mover. E por que aconteceu isso com essa pessoa? Ninguém ao redor dele conseguia entender. Quando eu fui até lá e eu olhei para a casa dele, eu vi que ali tinha um altar budista. E ele disse que esse altar budismo estava na casa dele por muito tempo, e desde o momento em que ele colocou aquele altar na casa dele, ele tinha paralisação de sono. E um belo dia, quando ele acordou, ele estava com uma depressão profunda. Ele disse que era muito difícil. Ele está se tratando, mas não tem cura, não está resolvendo. Esse homem, ele era enfermeiro de uma clínica psiquiátrica. Por 20 anos ele foi enfermeiro. Então ele conhece o que é a doença psicológica. E ele mesmo sabe que quando você fica com doença psicológica, é muito difícil de ser curado. E ele já tinha desistido até dele mesmo. E eu falei para ele, sim, as doenças psicológicas, elas são incuráveis. Sabe por quê? Porque são doenças, enfermidades causadas pelo diabo. Mas nenhum remédio de nenhum médico pode tirar o Satanás, né, dessa pessoa, que é o que está causado. Então, essa depressão que ocorreu nesse homem foi através de muito tempo ele está fazendo idolatria naquele altar budista. Então, após os 60 anos, você está com essa doença psicológica. E sabe o que vai acontecer? Quando o seu filho tiver 60 anos, o seu filho também vai ter essa mesma doença. Ele tinha um filho. E eu falei para ele, o teu filho, quando completar 60 anos, vai ter a mesma doença. Então, você desistiu de você mesmo agora. Mas você precisa ser curado agora para as gerações futuras. Para isso, você precisa esmagar o Satanás. E sabe, a única pessoa que esmagou Satanás é Cristo. E então, aquele casal, os dois compreenderam isso. Aquele casal, os dois compreenderam e eles
decidiram que vão destruir aquele altar budista e vão iniciar uma vida de adoração. Eu também preguei para uma pessoa ali e eu falei para aquela pessoa: sabe como você pode descobrir quem é o verdadeiro Deus e o falso Deus? O verdadeiro Deus. O falso Deus, quanto mais você acredita nele, mais as gerações futuras são destruídas. Mas o verdadeiro Deus, quanto mais você acredita nele, até 100.000 gerações é abençoada. E então aquela pessoa, naquele instante, ela acreditou e ele mesmo declarou: então o Deus que eu acredito é o Deus falso. E eu vou jogar fora esse Deus falso. E eu vou acreditar em Cristo, que é o verdadeiro Deus. Então ele compreendeu isso instantaneamente e ele aceitou a Cristo. E no outro dia ele também veio à igreja e nós lemos a palavra juntos. Dessa forma, muitas pessoas, elas não sabem que elas estão sofrendo por causa do diabo. Então, tem um irmão ali na igreja de Kagoshima e tem um idoso que mora na frente dele, que é vizinho dele, de 80 anos. E quanto mais idoso, mais doenças e mais dores no corpo. Então, se essa pessoa falou que se ele continuasse assim, ele simplesmente ia morrer. Mas a esposa desse homem, que todos os dias escuta que escuta seu marido falando que vai morrer de dores, a esposa falou pro marido: se dói tanto assim todos os dias, então morre. E então o esposo talvez machucou o orgulho dele. E sabe o que ele fez? Ele pegou a faca e ele enfiou dentro da sua barriga. Mas não dá para morrer assim. Se você realmente quer morrer, você vai talvez apunhalar o seu coração e não rasgar a sua barriga. É uma dor, mas ele ainda tem consciência, ele ainda está vivo. E por causa que ele estava sofrendo muito, depois ele esfaqueou o seu próprio pescoço e morreu. Realmente isso foi uma morte brutal, então a polícia achou que foi um assassinato, né? E começaram a investigação. Isso foi uma coisa que aconteceu agora, poucos dias atrás, ali. E mesmo que a medicina avance e tenhamos todo esse planos de saúde, o sofrimento ele tem avançado muito rápido, tem piorado. Por exemplo, o câncer. Quando você tem câncer no pulmão, você sente dores. Mas após você aceitar Cristo, não é porque você estava tratando essa dor, mas após acreditar em Cristo, a dor vai embora. Até mesmo uma pessoa que já estava com os dias contados conseguiu sobreviver por mais tempo. Sabe por quê? Porque quando o diabo foge de você, você consegue morrer em paz. Então, existe o diabo que traz esse sofrimento e esse problema precisa ser solucionado. Enquanto você não solucionar esse problema, as gerações futuras vão sofrer da mesma forma que você está sofrendo. Nós estamos vivendo na era das doenças psicológicas. Antes do Covid, eles falaram que a maioria das pessoas tinham problemas psicológicos, mas agora, depois do Covid, 30% das pessoas têm problemas psicológicos, depressão. Milhares de pessoas. Hoje, até mesmo dentro das crianças,
que são shogakuse, elas não conseguem nem se sentar para escutar as aulas. Metade da sala de aula tem crianças assim que são hiperativas, não conseguem prestar atenção nas aulas. Então, não tem como estudar. Então, nos Estados Unidos, sabe o que eles estão fazendo dentro da escola? Estão dando remédio para as crianças se acalmarem, calmantes, para que elas possam se sentar durante as aulas. E mais que isso, lá nos Estados Unidos, como eles podem usar armas de fogo, então existe, só no ano passado, mais de 6 milhões de pessoas foram assassinadas por armas de fogo. Nós estamos vivendo essa era onde as pessoas estão endemoniadas, estão com problemas psicológicos. Se realmente Satanás, o diabo, entrar dentro dos governadores como da China, da Rússia, eles vão o quê fazer? Guerra. E hoje está acontecendo. O Putin está fazendo guerra. Se acontecer com a mesma coisa com o presidente da China, vai acontecer uma terceira guerra mundial. Nós precisamos parar, impedir o diabo dessas obras. E só a igreja tem essa autoridade. Um adulto não tem poder para parar. O santuário, o templo não tem poder para parar o diabo. Por isso só existe desastres e maldições. Mas somente a igreja, somente nós podemos parar o diabo. Por quê? Porque o Cristo que nós cremos é o único que tem poder para esmagar o diabo. Quando nós lemos a palavra de hoje, nós vemos a história de um discípulo que foi até a cidade de Samaria. Então, aquele povo de Samaria escutou o que Felipe estava pregando e creram no que ele estava pregando. Mas essa cidade de Samaria, os judeus nenhum queria ir até lá. Porque Samaria tinha uma história de muitos desastres, de muitas coisas ruins. Deus levantou o seu templo através do rei Salomão. E demorou 7 anos para o templo ser erguido. Mas comparando com o templo de Salomão, que demorou 13 anos para ser construído. O rei Salomão, então aí você já pode ver aonde que era a prioridade dele. Então depois de fazer o próprio templo dele ali, o palácio dele, ele traz aquelas mulheres de outras religiões. E em 1 Reis 11:3 está dizendo que ele casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Então, Salomão foi aquele homem que ele fez muitos sacrifícios para Deus e ele pediu sabedoria para Deus. Mas quando a gente fala Salomão, a gente associa com sabedoria, não é verdade? Muitas vezes. Salomão, realmente ele tem uma história. E o nome dele até aparece em alguns livros de história, porque ele realmente existiu na história. Mas esse rei tão sábio agora parou de adorar a Deus e começou a focar em suas concubinas. Ou seja, ele começou a perder espiritualmente. E mais que isso, como ele trouxe princesas de outras nações, essas mulheres começaram a adorar os deuses delas e pediram para ele permitir isso, que elas adorassem seus deuses ali. Se Salomão estivesse
forte espiritualmente, provavelmente ele não permitiria isso, mas ele estava fraco espiritualmente. E então ele permitiu a idolatria acontecer. Quando você não está forte espiritualmente, você não consegue entender qual é a vontade de Deus, quais são as obras do diabo. Você começa a andar para o caminho da destruição e não consegue perceber. E sabe, Satanás, ele quer que você esteja te manter fraco, por isso ele te impede de fazer adoração. Então, você não pode só adorar, você tem que adorar com a intenção de guerrear, com a intenção de inimizade contra o diabo. Uma adoração do evangelho. Então, como consequência, a idolatria entra em Israel. E Deus já tinha avisado várias vezes, mas ele não escutava. Sabe por quê? Porque ele estava fraco espiritualmente. As palavras de Deus já não entravam em seu ouvido. E então, o Senhor o condena. E diz assim, em 1 Reis 11:11. Ele tira o reino e dá aos seus servos. Então, aconteceu um pequeno erro na família de Davi. Davi disse para Salomão, você precisa levantar o templo, né? Então, Davi, ele deixou essa herança, esse legado para Salomão. Mas tinha mais uma coisa. Davi deveria ter falado para Salomão, eu e a tua mãe tivemos um relacionamento errado e talvez você também vai passar por isso. Então toma cuidado com as mulheres, meu filho. Davi deveria ter avisado a Salomão, mas provavelmente eles não tiveram essa conversa. Então, realmente a gente vê que não é normal. 700 princesas e 300 concubinas. Ou seja, nós entendemos que os problemas espirituais, eles são transmitidos para a próxima geração. E por causa desses relacionamentos com essas princesas, entra a idolatria. E então o reino dele é dividido. Judeia e Israel. Então, na Judéia tinha o templo. E no outro não tinha templo. Então, eles mesmos criaram, né, as estátuas lá para eles adorarem. E mesmo Deus usando os profetas para falar que não era para fazer idolatria, foi piorando a situação. Porque não estavam conseguindo guerrear espiritualmente, porque eles não tinham nem força para adorar a Deus. Por isso, a idolatria foi tomando espaço. O ser humano, ele sempre vai buscar alguma coisa espiritual. Ou é Cristo, ou é idolatria. Então, no final, através da Assíria, Deus, então, atinge Israel. O reino da Assíria, eles realmente eram muito maus. Eles pegavam qualquer homem que eles pegavam, eles faziam se tornar escravos. Eles, na verdade, matavam e aqueles que sobreviviam, eles vendiam como escravos por todo o mundo. E as esposas, elas eram maltratadas. E mesmo que fossem mulheres jovens, elas não podiam casar. Então, a Síria, eles traziam estrangeiros para eles. E todos eram estrangeiros, né? Então, cada um tinha seus deuses. Então, dessa forma, a parte de Israel ali ficou completamente cheia de idolatria. E imagine o que aconteceu com os filhos, a geração, os descendentes que nasceram dali. Foi destruição total. Sabe por quê? Porque era normal jogar fora seu filho naquela época. Porque
um filho, uma criança que nasce em uma família de idolatria, uma criança que nasce por um relacionamento quebrado, ele sofre. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. E quanto mais você vive dentro de uma família assim, uma família que os pais abandonou essa criança, né? Imagina a ferida que tem nessa criança. Então, se você vem desse tipo de família, você precisa cuidar mais ainda. Por exemplo, se foi uma mulher, né, um homem que foi abandonado, né? Às vezes, ou uma mulher, às vezes você tem filhos com uma idade que nem é ainda para você ter filhos, e aí você se separa e depois você casa de novo, sabe? E fica nisso. Só de se relacionar um pouquinho, já começa a ter relação sexual e isso vai se tornando normal. E não é mais nem casamento, não é mais nem relacionamento, e continuando vivendo assim. Mesmo que a sociedade seja assim, normal para a sociedade, nossos remanescentes não podem achar que isso é normal. Isso não é normal, não é porque todo mundo faz que você precisa fazer. Isso é uma coisa que Satanás permite, mas não você. Se a família foi destruída, então vai aparecer uma ferida nessa criança. E se você continua vivendo, né, dessa forma, você como pai e mãe, os teus filhos vão passar pela mesma coisa. E sabe o que vai acontecer? Na terceira, quarta geração vai estar um nível pior. Então lá em Samaria tinha uma mulher. Essa mulher tinha 5 maridos. Nossa, Salomão era incrível, né? Mas imagina essa mulher, que era uma pessoa comum, tendo 5 maridos. Ela mesma deve ter nascido numa família que foi destruída. Numa família que fazia muita idolatria, provavelmente. Então, ela ficou obcecada, ficou viciada em relacionamento. Talvez ela foi abandonada pelos seus pais. Por ela ter sido abandonada, ela também achou que ela precisava de alguém. E ela buscava em alguém isso. E aí ela se relacionava e depois terminava, ela se relacionava e terminava, e ela fez isso por 5 vezes. E então, depois desse 5º marido, então ela estava se relacionando com o 6º. E então Jesus aparece para essa mulher samaritana e fala para ela: traz o teu marido. E essa mulher fala: eu não tenho marido. O homem que eu vivo agora não é meu marido oficial, é apenas uma pessoa que estou me relacionando, ficando. E então Jesus fala para ela: eu sou a água viva. Se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Você não precisa de mais nada, sabe por quê? Porque eu sou o suficiente. E o Satanás saiu daquela mulher, porque ela entendeu o que Jesus estava fazendo. Tudo que faz você ficar obcecado é alguma coisa, é um cativeiro. Mas quando Jesus aparece, você é liberto, aleluia. Então Samaria, ela é uma cidade que tinha esse histórico. Então quando Jesus foi a Samaria, ele não perguntou para aquelas pessoas por que elas fizeram tanta idolatria ou por que aquela mulher se casou 5 vezes. Jesus sabia que aquela mulher, ela só tinha essa escolha, porque ela foi abandonada pelos seus pais, ela não sabia o que era amor, então era uma pessoa que Satanás operou na vida dela. E Jesus sabia que se Satanás saísse da vida daquela mulher, ia ser resolvido. E Jesus veio para isso, para solucionar o nosso problema. Igualmente, quando Felipe foi a Samaria, ele fez a mesma coisa que Jesus fez. Aquelas pessoas, a consequência de eles estarem fazendo idolatria, estava aparecendo na família deles.
a família deles estava destruída, eles estavam com problemas psicológicos, estavam enfermos. E Filipe foi até aquele lugar e sabe a única coisa que ele fez foi pregar o evangelho. Ele não foi lá e falou, você fez uma coisa errada, por isso que você está pagando por isso. Ele não falou isso para aquelas pessoas. Porque, sabe, a religião, ela sempre fala, você fez isso e é por isso que você está sofrendo. Eles começam com esse tipo de conversa. E então eles falam, para você não sofrer, você tem que fazer boas obras. Fazer boas obras tira o Satanás da tua vida? Não. Filipe foi na cidade de Samaria. E ele não começou a falar para aquelas pessoas, olha, você fez isso por isso que você está enfermo, você fez isso por isso que você está sofrendo. Ele não falou sobre isso. Ele não pregou isso. Nós da Igreja Missionária Evangélica temos aqui na Igreja de Nagoya um quadro. E esse quadro tem ali uma imagem, né, do Evangelho desenhado. Satanás, ele faz com que os seres humanos idolatrem e levam eles para o inferno após eles sofrerem durante a vida. E então tem mais um desenho de um demônio. É aquele que ele te culpa, ele culpa você. Ele fala, a religião, ele fala assim, você fez isso, por isso você está passando por isso. Mas Jesus Cristo, ele é Deus e ele veio como homem. Para quê? Para destruir o diabo que tenta nos fazer sofrer. Jesus nunca ele apontou o dedo e falou, você fez isso, por isso você está passando por isso. Não, ele perdoava, e isso é o evangelho. Quando você fala esses tipo de coisa, as pessoas escutam, as pessoas entendem. O problema que estava acontecendo comigo era um problema que foi causado por Satanás. As pessoas que são viciados em drogas, sabe, não precisa falar para essa pessoa, você colocou as mãos nas drogas, por isso que você se viciou, por isso que você tá assim. Ele sabe, mas ele não consegue parar, sabe por quê? Porque é Satanás que tá fazendo ele fazer isso. Então, sabe o que a gente tem que falar para esse tipo de pessoa? Você está agora amarrado por Satanás. Você é uma vítima. E sabe, Cristo, ele veio para destruir Satanás que está fazendo você ficar viciado nessa droga. Nesse momento, essa pessoa é curada de verdade. Aleluia. Quando você acredita somente em Cristo, ele soluciona. Essa é a única forma de solução. Mas as pessoas não conhecem essa solução. Porque elas estão sendo oprimidas. Por que você fez isso? Você é culpado. As pessoas falam isso para elas. Mas nós temos a verdadeira solução. E nós precisamos apenas falar isso, pregar isso para elas. Aleluia. 2. Desta forma, se nós acreditamos no solucionador que é Cristo, precisamos nos tornar suas testemunhas. O mais triste é que se você já aceitou a Cristo, ainda tem feridas e está sendo usado sempre pelo Satanás através dessa ferida que você tem, sabe? Existe esse tipo de caso de pessoas e muito. E por isso, eu tento me colocar para fazer uma pregação mais clara ainda. E nós precisamos pregar essa mensagem do Emanuel. O que é Emanuel? Nós que cremos e aceitamos a Jesus, ele está conosco. E nós precisamos desfrutar e nos tornar Atos 1:38. E a forma mais rápida é através da oração 777.
Então, primeiro, se tem um problema, não pense que... Não coloque assim desculpa que sempre foi assim. Não, reconhece. Isso é obra de Satanás. Quando nós olhamos para história de Jó, Jó perdeu tudo. Sua família, sua saúde. Mas ele não reconhecia que tudo aquilo era obra do diabo. Muitos cristãos estão de olhos fechados. Precisa abrir os olhos. Nós cristãos, quem que sempre vai tentar nos impedir de sermos vitoriosos? Por que que você vai trazer... Por que que você vai sofrer sempre com as coisas do passado? É Satanás que está fazendo isso. Tu foi abandonado. Isso vai acontecer de novo. Ele fica falando, você tem que ficar obcecado por isso. Não, Satanás, ele coloca esses pensamentos. Não tem como você trabalhar como um discípulo com essas coisas, porque você não vai ser um evangelista feliz. Você vai ser atacado pelo diabo. Precisa reconhecer, esse pensamento tá errado, esse pensamento é o diabo que tá fazendo eu pensar. E você repreende nesse momento, Satanás, tu que tá tentando me enganar, que tu seja esmagado agora no nome de Jesus. A mulher de Samaria, ela estava obcecado por alguma coisa e aquela obsessão dela era o diabo que estava fazendo. Então você pode repreender Satanás que tenta me colocar obcecado por outra coisa que não seja o reino, seja esmagado no nome de Jesus. Se você acredita em Jesus, sabe? Sabe o que é idolatria? Tudo o que te tira, tudo que parece maior do que Cristo, tudo que parece mais importante do que a igreja. Isso é ídolo, isso é idolatria. Às vezes você está obcecado por você. Ou seja, se eu tô bem, tá tudo bem. Se eu tô bem, não importa mais nada. Se eu tô bem, eu não preciso nem de Cristo, nem da igreja. Esse tipo de pensamento. Às vezes você pensa assim, isso é um ídolo. Ou às vezes você fica obcecado por dinheiro. Ou você fica obcecado pelo prazer. Esse conteúdo está em 2 Timóteo. E isso é a razão do sofrimento. E existe muitos cristãos que ficam assim. Ficam obcecados por outras coisas, sabe? E por que eles ficam assim? Porque é Satanás que faz eles ficarem assim. E precisa reconhecer, precisa abrir os olhos. Satanás está me impedindo, está me fazendo eu ficar obcecado por outras coisas. E repreende no nome de Jesus. Eu também, depois que entrou agora esse ano, o que eu tenho pregado é que a nossa igreja verdadeiramente se tornará uma igreja que evangelizará o Japão e vai ser uma igreja que vai levar o evangelho para o mundo. Estou pregando isso sempre, não só esse ano, mas o ano passado inteiro. Essa foi a pregação. Mas os irmãos escutam essa pregação, né, de evangelizar o Japão, evangelizar o mundo. Mas quando eles pensam, mas a minha vida, meu dia a dia, minha vida tá assim, meu trabalho ainda tá assim, minha família ainda tá assim. Vocês se colocam nesse lugar, não é? E então, o quanto eu pregar isso, como vocês não ainda querem aceitar, essa pregação ela some. Ela volta para mim. Por isso que você não consegue desfrutar, não consegue desfrutar, não consegue ter gratidão
não consegue tomar posse da palavra. E o que te impede de fazer isso? É porque no teu pensamento, no teu coração, Satanás está operando. Mas o verdadeiro rei, Cristo, sabe? Você pode, no nome dele, esmagar Satanás que tem te impedido de tomar posse da palavra, que tem te enganado através dos teus pensamentos. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. 2, que esse Cristo se torne o teu Senhor e que ele venha sobre o teu corpo, a tua mente, né? Então, peça a plenitude do Espírito Santo. Se você é um cristão de muito tempo, se você não é cheio do Espírito Santo, você vai ficar obcecado por outra coisa. Quando você passar por alguma crise, você vai ficar obcecado pelo dinheiro. Né? Por exemplo, se você nunca foi amado, você acaba ficando obcecado pelos seus filhos, pelo seu marido, por outras coisas. Por quê? Por que fica obcecado por outras coisas? Porque ainda não está cheio. Não consegue ser cheio só com Cristo. Por quê? Porque não está desfrutando de Cristo, de Jesus na sua vida. Quem que vive dentro de você? Quem que te conhece? Quem que te ama além de qualquer coisa? Quem que nunca vai te abandonar? Quem que vai sempre abençoar 100% a tua vida? Quem é? Sabe? Ele vai te dar tudo. Não tem nada que ele não possa te dar. Ele pode fazer a sua vida ser a melhor vida do mundo. Esse Deus está em você 24 horas, 25 horas, eternamente. Está com você. E você não reconhece, não percebe isso. Esquece. Então, fala, Deus. Aí você fala assim, Deus, por favor, fecha os teus olhos por uma hora que eu quero me divertir. Às vezes você está tendo esse tipo de vida. 24 horas, Jesus está com você. E isso é uma coisa para te trazer alegria, felicidade. Mas sabe, se você não está satisfeito com Cristo, Satanás vem e te leva para outro lugar. Satanás sempre fica cutucando as tuas feridas. Sempre. Uma pessoa que sofreu muito na infância, ela tem medo de ser pobre. Ela tem medo porque ela acha que ela tá inferior, sabe? Eu não tive estudo. Não importa. Sabe por quê? Cristo está com você. Cristo está com você. E Cristo tem toda a sabedoria. Ele tem o tesouro da sabedoria e conhecimento. E você sabe, quando vem esses pensamentos, você tem que chegar nesse pensamento. E eu percebi que muitas pessoas não conseguem chegar nesse pensamento. Muitos não estão cheios ainda de Jesus. Por isso não conseguem tomar posse da palavra e se desafiar. Querem ficar no conforto ainda. Por último, Cristo, para te fortalecer, ele trabalha 24 horas através do trono de Deus, que transcende o espaço-tempo. O poder de Deus, quando você recebe, sabe o que acontece? Você tem inimizade contra o diabo. Você consegue restituir tudo que ele te roubou. Todos os problemas que está acontecendo na tua vida são coisas que vieram dos antepassados, dos teus pais. Não são problemas que estão acontecendo só na tua vida. São coisas que foram transmitidas. E Satanás, ele enganou teus avós, ele enganou teus pais.
E nós precisamos restituir e precisamos lutar contra, senão o mesmo problema vai acontecer com nossos filhos. Você precisa se levantar, se posicionar. Nunca mais o diabo vai fazer isso. Eu vou vencer. Eu vou conquistar. Lute. Seja vitorioso. Então nós nos tornaremos esse tipo de evangelista. E nunca mais não será transmitido para os nossos filhos. Nossos filhos serão líderes. Precisamos ter missão nisso. Você acha que você fazendo o que você quer, teus filhos vão conseguir? Nós estamos falando de mundo espiritual. Teus filhos, se você já vê problemas, né, espirituais acontecendo nele, se você não percebe agora e quer viver bem, sabe o que vai acontecer lá no futuro? Você não está cheia. Você não está desfrutando de Cristo. Você não está satisfeito com Cristo. Você não está tendo inimizade contra Satanás. Você não está acreditando que lá naquela cruz Jesus já esmagou o diabo. Essa troca de mentalidade não é feita em 2 dias. Precisamos ser treinados para isso. A igreja não pode parar somente com 1 hora de pregação. Não é o suficiente. E para esse treinamento, a igreja ela não pode parar. Ela vai abrir os 3 jardins. Ela vai abrir esses 3 pátios. Para quê? Para que nós possamos ser treinados. Aqueles que foram curados primeiros curarão aqueles que estão doentes. Esse é o jardim da cura, o pátio da cura. O pátio dos remanescentes. Dentro do templo tinha 3 pátios, né? O das mulheres, os dos estrangeiros. E por que tinha esses pátios lá? Para que eles desfrutassem do Emmanuel, né? De Cristo. Vir para a igreja em paz, orar. Então precisa desse lugar de oração, precisa desse pátio de oração. Para ter esse tempo. Pessoas que estão, né, sofrendo, enfermos, precisa de um pátio de cura para que elas possam ficar por 1 mês, o quanto tempo elas precisarem para ser curadas. Essa é a igreja. Nós não podemos deixar nossos remanescentes, sabe? Não existe qualquer lugar melhor do que as crianças estarem dentro da igreja. Por isso precisamos do pátio dos remanescentes. Não podemos abandoná-los. Hoje na sociedade, no mundo, quanto mais tempo passa lá na escola, mais problema. Nós precisamos levantar instituições para as nossas crianças poderem serem educadas. Então, veio uma pessoa, vai vir uma pessoa essa semana para ver se nossa instituição de escola, ela está apropriada para receber, né, crianças. Então, nós já estamos preparados. Provavelmente não vamos ser avaliados com coisas ruins, mas ainda falta muito, né? Com essa igreja, com esse prédio da nossa igreja que nós temos, ainda falta muito. Mas nós já precisamos começar, sim, a cuidar dos nossos remanescentes com o que nós temos agora. Então vamos pregar esse evangelho para todo o Japão. E nós temos que ensiná-los que o verdadeiro problema deles é espiritual. Hoje nós temos aqui muitas pessoas das Filipinas aqui. As Filipinas é um país católico. E o que vocês me dizem? O que está acontecendo lá no país de vocês? Quem está esmagando a cabeça de Satanás? Maria. Mas, sabe, Maria não pode vencer o diabo.
O quanto você pode acreditar em Maria, o quanto você quiser, e não vai impedir o diabo de atacar a tua vida e nem o teu país. Por isso, as Filipinas estão passando por tanta destruição. Vocês devem pensar, aqui na nossa nação, tem tantas igrejas, por que a gente está sofrendo? A igreja do mundo tem tantas igrejas, mas estão sofrendo. Por quê? Porque não estão olhando para o lugar correto. Perderam a visão. Mas nós, da Igreja Missionária Evangélica, como nós vamos curar, trazer os remanescentes, né? Trabalhar com os estrangeiros, com o mundo, a evangelização, nós seremos o exemplo para a igreja. Nós seremos o exemplo que luta, que batalha espiritual contra os templos que tem aqui, o maior templo que tem aqui em Nagoya. Nesse templo se reúne por ano mais de 7 milhões de pessoas e todas essas pessoas virão para Cristo. Deus nos chamou para nós sermos o RUTC, que tem os 3 jardins. Todos esses outros pensamentos que passam na sua cabeça são obras do diabo. São coisas que vão passar. Se nós não abrirmos os olhos, a próxima geração será transmitido tudo para eles. Mas levantar o RUTC que tem esses 3 jardins é algo para abençoar as próximas gerações. Então, se você tem vontade disso, entendeu essa missão, ore juntamente com alguém que também entendeu a missão, que entendeu o propósito. Por último, conclusão. Porque vocês têm essa missão, esse propósito. Satanás vai tentar impedir de todas as formas. E que vocês possam entender, perceber, né, sempre. E que possam desfrutar do Emmanuel. E que possamos ser vitoriosos. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor solucionou todos os problemas com Satanás, que nós possamos desfrutar do Emmanuel e do Rei Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, e te agradecemos por nos dar essa missão de levantar o RUTC. Que a palavra que o Senhor nos deu hoje possa ser concretizada. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.